Era do Alcatipane, está dando certo, tá certo? Dulce, aqui no ar. Sim. Aqui no quarto item da patologia, os anais indestrutíveis do cosmos. Tem como falar um pouco mais sobre isso? Bom, essa expressão é do próprio professor Valdo, né? Está contida aí na enciclopédia da Conscienciologia, e a informação que a gente tem, né, a ideia que a gente tem, e isso para mim eu considero que é uma informação inata, né? Para mim isso é uma ideia bem pertinente, que você considera que qualquer fato, qualquer parafato, ele nunca vai se apagar em relação à realidade do cosmos como um todo. Ou seja, os seus atos, em determinado momento, eles vão estar se perpetuando no que se refere ao cosmos como um todo. E isso é indestrutível. O que você fez, o que você foi em determinado momento, é indestrutível. Ninguém nunca vai apagar isso, nem ninguém pode voltar ao tempo e querer mudar o que já ocorreu. Tá certo? Então, em relação à verdade, é muito interessante esse conceito, né? Porque justamente os anais indestrutíveis, eles revelam, e eles, vamos dizer assim, eles englobam, né, as realidades e as verdades de determinado momento. Isso corresponde àquilo que o Jung quis dizer sobre o inconsciente coletivo. Só que nós temos aí o inconsciente pessoal, que são os anais pessoais da pessoa, que é a holobiografia que ela tem, a paragenética dela. Então a coisa fica mais clara se pensar por aí. Esse é o caminho. Quem mais está com o microfone aí? Vamos ver. Que a Dulce, você sabe, Dulce quer dizer doce, quer dizer, Valdo, ela aceita qualquer peroração. Aqui no D de dado, aqui atrás. Aquela pergunta que eu fiz sobre a mentira cosmoética, eu toquei no assunto da situação da dissimulação cosmoética. Essa técnica de dissimulação cosmoética, como trabalhar com ela? Como se desenvolver na assistência a uma outra consciência? Quais são os critérios que se utiliza para aplicar essa técnica? Essa pergunta é para o professor Valdo. Você quer falar sobre a dissimulação? Dissimulação cosmoética. O caso todo é o seguinte, por exemplo, às vezes é necessário que você se apresente como ignorante para você fazer o rapport com a pessoa. Se você entrar muito por cima, ela não vai escutar nada que você está falando. Você entra por baixo que dá certo. Isso é dissimulação. Por exemplo, você conversar com uma criança ou com um jovem que não tem muita experiência, às vezes você tem que dissimular também, ficar na mesma conversa dele, falar na mesma linguagem, entende? Usar, às vezes, uma expressão de gíria do momento. O problema todo é preciso ver a cosmoética da sua intenção para você agir assim. Mas às vezes é necessário. Por exemplo, você, na sua condição de médico, eu, são médicos. Nem sempre nós podemos falar tudo na hora que a pessoa está exigindo que fale. Tem que esperar a hora certa, as coisas tudo com calma. Às vezes a gente sabe, mas não pode falar. Isso é dissimulação. Então, veja, há um problema da mentira e há um processo da omissão da verdade. Isso é diferente às vezes. Mentira mal intencionada, etc., tal, é uma coisa. Agora, você omitir uma verdade numa hora imprópria, às vezes é uma assistência que você está fazendo. Agora, oportunamente tem que surgir atalhos, que é o esclarecimento. Isso tem que ser esclarecido. Agora, às vezes, você sabe, se a gente falar certas coisas realisticamente com a pessoa, aquilo que está falando do infarto do miocárdio pode ocorrer na sua frente, isso é um perigo. Valdo, a camuflagem do serenão está na base disso, né? Todo o anonimato serenão é baseado nisso. Na dissimulação cosmoética, camuflagem terrível, cosmoética. é o jeito.
E outra coisa, às vezes também é para não fazer o estupro evolutivo na pessoa. Porque nós podemos fazer. E outra coisa, isso é ruim, porque pode ficar negativo de uma hora para outra. Tem que estudar até onde vai, qual o alcance, a profundidade do assunto. E na base da TENEPS tem isso também, porque Tem. o assistido não sabe que você ajudou. É. Tem uma condição, e você encontra com ele no dia a dia, ele nem sabe que ele foi E assistido. outra coisa, às vezes, quase sempre, quando você ajuda a consciência, através da consciência, você está perseguindo a ela. Ela nunca vai Ela não ficar sabendo. ficou sabendo, ela só Nunca sentiu que aliviou. Ela não sabe de onde veio, por qual a causa, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, existe uma relação Isso é indireta um fato. também nessa camuflagem. Isso aí é o que acontece. Nessa questão que você comentou de fazer o rapport, às vezes só na hora de fazer o rapport você já sente o padrão da energia, às vezes da consciência, e Não, e outra coisa, já está fazendo esses assistência. Né? assuntos que são muito assim, graves, agudos, nós precisamos estar sempre preparados para fazer a retirada da laguna. Qualquer coisa tem que mudar na hora. É, Aí é que vem o problema do taquissiquismo para a pessoa fazer uma renovação e mudar de bloco instantaneamente. É aquilo que eu chamo da taquirritmia. Já tem um verbete sobre Já. isso aí, eu não sei, nós já debatemos Já. sobre taquirritmia, Taquirritmia. que é o processo de andar rápido com a mudança do bloco. e A aquele, pessoa que retarda a sair de um bloco, ela cria problema, mal entendido. A tipo, pessoa você que- atende uma pessoa que é super eufórica, daí você se coloca mais retida. Aí chega uma pessoa mais deprimida, você tem que ser um pouco mais eufórico Você tem que ficar no meio termo para poder fazer. para fazer a média, senão não vai. É. Aí no caso não tem saída, é o jeito. Agora veja, é isso aí que eu estava falando. Às vezes você tem que entrar com a TACOM para poder alcançar a TARES. Não tem outra saída. Fazer o rapport, né? É o jeito, é o rapport. Numa extensão disso, num resgate extrafísico complexo, assim, um rapto que a pessoa tem que se disfarçar, usa o mimetismo, ela também vai usar diversos Vai. tipos de simulação, É, disfarce, é. diretamente. Camuflagem, Uhum, edulcoração, eufemismo, realidade. maquiagem. Imensos horizontes se abrem à nossa frente a cada dia. Creio que em futuras eras a medicina será integral e multidimensional. Explico. Um grupo de médicos terrenos atenderá às patologias físicas e outro grupo de médicos conscientes atenderão às patologias extrafísicas simultaneamente, ambos com conhecimento específico de suas atuações. Em caso positivo, o professor poderia dar maior detalhe como serão esses avanços? Poderia explicar melhor ou exemplificar melhor a metafísica do ensino dos dois planos e dos complexos hospitalares? Não, essas coisas já ocorrem. Elas ocorrem em duas instâncias, falando aqui a palavra instância, instanciamento, instanciação, tá certo? Falando em duas instâncias aqui dentro do universo da conscienciologia. Uma delas é dentro da consciência-terapia e outra é dentro da tenepsologia. A pessoa na TENEPS já ocorre isso. E dentro da consciência-terapia também ocorre. Um processo de dois atender ao mesmo tempo, aquela coisa toda, tem um processo extrafísico nessa história. Então isso aí já está ocorrendo. Dentro da consciência-terapia e dentro da tenepsologia. Fora outras instâncias, mas esses dois são bem clássicos. Sendo que na TENEPS é uma pessoa só. Já na consciência-terapia, no mínimo dois. Duas pessoas que atendem. Crescendologia, página 16, terceira linha. O crescendo, realidade invisível e realidade desvelada. Esse é para você. Tá certo? Crescendologia, página 16, terceira linha. Crescendo, realidade invisível e realidade desvelada. Uhum. Bom, aqui é a problemática da parapercepciologia, né, e da própria cosmovisiologia. Ocorre esse crescendo, né, entre uma realidade dada, mas que você não percebe, imperceptível, portanto, que ela é invisível, e a realidade desvelada no sentido de que ela é acessada, ela é perceptível e, portanto, aprendida pela pessoa. Então, isso é um crescendo porque, de certo modo,
mostra, vamos dizer assim, um ganho, né, de cosmovisão da pessoa que está tendo esse acesso ao que é escondido, né, e ao que é explícito. Por exemplo, se ela tem parapsiquismo. Qual a melhor maneira de usar o princípio da descrença diante de uma neo-verpom? Primeiro, o princípio da descrença é a pessoa não acreditar em nada, mas fazer experiência pessoal, própria da pessoa, individualmente. E neo-verpom é uma verdade relativa nova para a pessoa. Então, isso aí é óbvio. O que é que você tem que fazer? A melhor maneira é você ver qual é a verdade, lá o princípio da descrença que estão falando, e qual é a neo-verpom. Então, você vai procurar averiguar, fazer averiguação sua, pessoal, daquela verdade que estão chamando que é de ponta, nova. Agora, faça a sua experiência, tire as suas conclusões, é a melhor maneira que você tem dentro do princípio da descrença. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu estou falando aqui porque falar de modo geral. É isso? Sim. Alô? Aqui no B? Em fatologia, duas coisinhas. Em fatologia, na sexta linha, de cima para baixo, tem a história das verdades. E depois, o quarto poder. Se você puder explicitar isso. E uma outra coisa, na frase enfática, eu queria saber se está certo mesmo. É a carga de influência ou a carga da influência das verdades? Tá. Não, aqui na frase enfática, eu acho melhor ser carga de influência, porque é influência de modo geral, né? Se você especifica que é da influência, fica parecendo que é única, né? Que é pontual. Né? Bom, em relação à sua pergunta, a história das verdades. A gente sabe que a historiografia, a história em si, ela é contada em cima de verdades feitas por algumas pessoas. São as verdades oficiais, né? E tem a história, você pode ter várias abordagens, né, em relação à história. Tem a história das verdades, por exemplo, que é a história que seria mais próxima de uma para-história, que não é contada pela história oficial. Mas, enfim, as verdades, elas são produzidas pelas sociedades em determinado momento evolutivo. E isso forma, então, todo um arcabouço de conhecimento e um conjunto de conhecimentos que vão estar culminando numa história das verdades, que são aquelas verdades boas, entre aspas, ou adequadas, ou pensadas por algumas pessoas, né? Quem escreveu aquelas verdades. Então, você tem essas duas, para pensar sobre esse tema, né? Você tem essa dicotomia da história oficial, da verdade, e você tem a história verídica, próxima da para-história, da verdade, que formaria, vamos dizer assim, a para-história do planeta Terra, por exemplo. Tá certo? Mas, Dulce, aí tem um desequilíbrio, desculpa. Como? Porque a maioria da história, ela é baseada sobre mitos. Sim, a maioria da história, a gente sabe que hoje tem muitos historiadores criticando, né? Tem a crítica da historiografia. Elas são baseadas em mitos, elas são baseadas no zeitgeist, né? Enfim, no que era importante naquele momento, no vocabulário do momento, nos valores daquele momento. E tem todo um movimento, por exemplo, da história, buscando dar mais detalhes e ver a vida privada de uma outra maneira, que não a vida, a historiografia dos poderes da época, ou então dos interesses principais de quem escreveu. Tá certo? A história vira do avesso, porque a pessoa é testemunha ocular, né? Eyewitness. Ela sabe o que aconteceu porque ela estava lá. Então, ela reconta a história. Quer dizer, hoje já tem os historiadores refutando muitas verdades mentirosas. E depois vem a outra geração de historiadores retrocognitores que vão corrigir a história realmente como ela aconteceu. Né? Exatamente. Agora fala sobre o quarto poder que você está querendo. Sim, o quarto poder
é a imprensa, como todo mundo sabe, e a imprensa, ela, vamos dizer assim, ela faz a história, né, de certo modo, dentro desse conceito da pseudo-história. O quarto poder, a gente sabe que publica, divulga o que quer, não necessariamente a realidade mais próxima da verdade ética. Então, assim, quem já teve a oportunidade de participar de algum evento que seja transmitido pela imprensa sabe disso, né? Eu, por exemplo, já trabalhei em grandes empresas e tudo, e naquela época, assim, conglomerados financeiros, por exemplo, e naquela época era muito interessante, porque assuntos de economia e revistas especializadas. Então, eventualmente, por exemplo, saía na imprensa notícias de realidades que eu tinha vivenciado. E às vezes eu olhava assim, falando, puxa, mas é a empresa que eu trabalho, são as pessoas que eu conheço, é aquilo que aconteceu. Enfim, são várias realidades, né? E é claro que quanto maior é a ânsia por esse quarto poder, mais distante fica da verdade. Quarto poder, eu fui vítima dele em 1964, durante quase 5 meses, através do processo da materialização de Uberaba. Eles fizeram a tempestade publicitária para acabar com tudo para poder vender a revista. Quer dizer, aquilo me deu uma lição para o resto da vida. Eu sempre coloquei um pé na frente e outro atrás. Banquei o mineiro, super desconfiado em qualquer coisa de mídia, tudo quanto é tipo. Você só pode confiar depois que a coisa foi realizada, que você sopesou tudo, porque não pode. E outra coisa, fizeram aquilo tudo pela influência do poder maior, do dinheiro e do poder político que eles tinham na mão. Eu não tinha nenhum processo de defesa, escudo nenhum para falar, nem nada. Eu fiquei calado até o negócio passar. O que você ia fazer? Agora, uma vergonha. Para mim, na minha vida, foi o pior escândalo que eu passei, assim, criado pelos outros, pela imprensa marrom, como nós chamamos, que é a imprensa marrom. Então, o quarto poder, existe isso da imprensa marrom. Por exemplo, esse ano, que é o ano da eleição, o que tem mais é a imprensa marrom. Eu mesmo já trouxe aqui jornais que apareceram de uma hora para outra. Começa a pulular, sabe? Aonde tem qualquer tipo de plantação, viu, Érica? Aparece jornal. É jornal semanal, jornal não sei o quê, a maioria é diário, sobre um candidato, sobre aquilo. Aquilo dura pouco, tudo é fogo de palha, é o blá blá blá, é o oba oba, até uma temporada. Isso tudo também faz parte do quarto poder. Professor, voltando à fatologia, então, os bastidores multidimensionais da história, não seria melhor pôr a história desmitificada? Como? A história desmitificada. Segunda linha. Segunda linha da fatologia. Acrescentar desmitificada. Ah, pode ser, pode ser. Põe aí, a desmistificação, Rosa, a gente pode... Eu pensei em abrir um item, mitologia. Achei que caberia. Eu já tinha pensado nisso, que uma sessão mitologia aqui. Aí a gente pode inserir. As campanhas difamatórias talvez fosse uma chamada interessante. As infâmias. É isso que o Valdo acabou de as falar. As calúnias, campanhas as vergonhas, tudo. Né? Agora, atualmente, esse negócio está pior pelos blogs, né? Os blogs são os piores que tem. O blog é lixo mental total. É aquilo que eu falei, o negócio. Menstruação, fecaloma e diarreia mental. Valdo, posso dar um Fora exemplo? outras coisas que as pessoas têm. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu recebo clipping, né, de assuntos relativos à conscienciologia. Então, eu recebi um agora bem pitoresco, uma pessoa tinha metido o pau na conscienciologia. E o dono do blog estava defendendo, ele dizia, não, eu acho que você exagerou, eu respeito todas as religiões, inclusive a conscienciologia. Tem de tudo isso. A vida é dura. Gente, entender as coisas com as noções mais profundas não é para qualquer um, tem que parar para pensar. As pessoas hoje pensam muito rápido, erradamente. O negócio é que ter taxpsiquismo, mas pensando corretamente, é muito difícil. Todo mundo se precipita.
para pensar. Muita gente assim. E chega a conclusões erradas. Meu marido faz TENEPS mais ou menos há um mês. E ele me pediu para realizar um arco voltaico, pois não sente seu amparador, só sinaléticas timpânicas no ouvido esquerdo. Pois ser mais sensitiva que ele, percebi em minha psicosfera várias consciências como se estivesse em fila, enviando energias de amor incondicional. Sensação nunca sentida por mim em minha vida. Relatei o fato para ele e disse que por telepatia enviaram a seguinte mensagem: bem-vindo a bordo, estamos aí. Ele não acreditou, mas ficou todo bobo. No dia seguinte recebeu um presente, ficando em euforia durante umas 12 horas. Riso incondicional e energia de bondade e amor puro. Seria uma trégua? Um extrapolacionismo? Olha, o problema é o seguinte, ele está nos 6 meses da TENEPS. Tudo pode acontecer. Fica de olho. Fala com ele para anotar tudo. Esse é o caminho. Você falou que foi atacado pela Concierge Elliot, que estava 8 séculos na interdição e que ele se tinha armado de muito ectoplasma. Como foi que ele chegou até o CAE com tanta energia? Quando ele atacou, você estava projetado, porque ele atacou você. Ele foi resgatado pelos amparadores, por onde ele anda hoje? Não, o caso é o seguinte, às vezes, os amparadores mesmo é que trazem os mega assediadores e abrem caminho para eles, que é o jeito da gente parlamentar, para a gente ter contato, ter o caminho aí, o encaminhamento dessas pessoas. Isso tudo faz parte do serviço. Outra coisa, você não viu tudo que é que eu falo aqui. Esse povo todo que tem aqui, que aparece no tertuliário, tem uma pessoa que é mais assediada do que todos eles. Essa pessoa sou eu. Eu sou mais assediado porque estou liderando um trabalho que precisa de muito assédio. Se não tiver, está danado. Como é que a gente vai acertar se não tiver assédio? O processo da enciclopédia exige essa assedialidade e a desassedialidade, que é para a gente aprender como é que é. Senão, o que eu vou falar disso? Se eu não passar por isso, como é que fica? Então, o mais assediado que tem aqui sou eu, tá certo? Essa palma eu defendo para mim. Agora, tenho minha razão de ser. O problema todo de assédio é o seguinte, isso faz mal ou faz bem? Comigo isso não está fazendo muito mal nenhum. Agora, tem gente que só 1/100º disso já cria um problemão. Então, cada um tem que se virar e ver como é que faz com isso. Agora, assédio é uma coisa que ninguém está totalmente isento. Nós temos que ser iscas interconscienciais, assistenciais, conscientes. E não isca inconsciente ou boboca que fica aí servindo de esponja dos vampiros de tudo quanto é jeito e não vê o que está acontecendo. Nós temos que ter consciência do que se passa com as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa que é assediada e é inconsciente, ela é a mais assediada de todas. Ela é inconsciente do processo do assédio. Essa é a pior que tem. E às vezes não aparece, a pessoa não vê assim com calma. Ela não chega a dar surto. No entanto, ela é assediada, está jogando a vida toda no buraco, o negócio está indo tudo, o carro está indo para o brejo, e ela não sabe. Isso é o pior que tem em matéria de assédio. É a inconsciência, a imaturidade, a inexperiência. É a pessoa não ter lucidez, autoconsciência dessa realidade. Professor, sim. Aqui, Alzira. Professor, no livro 700 Experimentos, no item camuflagem, o senhor coloca assim, apagando de vez a própria história pessoal ou a autobiografia, o não tira o seu próprio nome da circulação em uma camuflagem evolutiva. Apaga as próprias pegadas através do atacadismo consciencial magno. Como é que é esse atacadismo consciencial magno? É porque ele começa a fazer as coisas para muita gente simultaneamente. Porque muitos desses serenões, eles trabalham em continentes, eles não trabalham num país só, eles trabalham no continente inteiro, para você ter uma ideia. Então, essa cosmovisão dele, aquilo dilui. É igualzinho, por exemplo, você chegou e auxiliou a cidade inteira. Ninguém sabe de onde veio aquele auxílio. Aqui não foi especificado, é o que eles fazem. Então, ele faz de uma maneira cosmovisual, grande, ampla, panorâmica, abrangente. Entende?
Então isso dilui tudo. Desaparece a presença dele. E como é que ele vem apagando a própria holobiografia? Como é que é através desse processo? É aquele negócio. Existem várias situações que eu tenho falado aqui que a gente tem que levar em consideração. Você, para começar a entender o serenão e a serenologia, é o seguinte: tudo que você faz, você tem que disciplinar de tal maneira que você vai sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. É isso que eles fazem. Eles vão fazendo e refazendo e ninguém está percebendo o que eles estão fazendo. Agora, nós temos que começar sujando e limpando. Tem pessoa, por exemplo, que entra dentro da casa e deixa aquilo uma balbúrdia onde ela passa, que ela é indisciplinada, desorganizada. Tem outra que passa, ao passo que ela vai usando, ela vai acertando. Deixa tudo limpo. Você entendeu? Esse é o caminho da serenologia. É assim que nós entendemos. Então, uma pessoa, por exemplo, ela é muito desorganizada, e fica estudando o processo serenão. Eu digo para ela, não adianta nada. Conserta a sua organização um pouco, senão não vai. Essa indisciplina, essa desorganização, isso mostra que não pode ter serenidade nisso. Não dá. Agora, a coisa toda é essa. Tem que chegar no lugar e ver que está tudo arrumado. A mesa por cima e a gaveta por baixo. Tudo acertado. Isso não é fácil. Vai no banheiro, cada toalha está no seu lugar. Está entendendo? É por aí. E a questão da holobiografia, ao mesmo tempo, ele vai identificando a holobiografia e também vai tirando a marca dele. É isso? Vai tirando a vontade, a situação toda, a realidade dele de ver o que ele é. A realidade própria. Isso aqui é o bom da história. Agora, o serenão, com isso, já domina essas coisas todas. Agora, o caminho sério, não existe serenidade ou serenologia sem auto-organização. Por isso que um dos laboratórios, primeiro que nós fizemos, logo depois do Mobilidade Física e Física, foi da auto-organização. Sem isso, ninguém melhora. Não tem jeito. Tá joia. Obrigada, professor. Valdo, o caso do Apolônio de Tiana, por exemplo, em que outras pessoas contribuíram para apagar a história dele, isso pode ser um benefício no contexto dele? Até um certo ponto pode ter sido. Agora, o problema do Apolônio é complexo pelo seguinte: ele era uma pessoa que, na época, exigia que se viajasse demais para fugir das contingências, está entendendo? Das pressões do zeitgeist, do local, daquela nação, daquele período, daquela cidade, daquela, entende? A polis do lugar, aquilo tudo era um problemão na época. Então ele tinha que sair de um lugar para outro, ele viajou demais. Isso tudo também diluiu o processo da vida dele. Quando a pessoa viaja demais, não dá para seguir a vida dela em detalhes. Mas é intencional? Ele pode ter feito isso intencionalmente? Muita coisa foi intencional, porque o povo perseguia ele e ia embora. Ele saía de um lugar para outro. Agora, olha bem a vida dele, que você vai ver. Ele tinha uma espécie de dromomania, não parava. E ele chegava e queria acertar todas as religiões. Quer dizer, ele mexia na pior coisa que havia. Aonde doía. Que era o problema de melhorar as práticas religiosas do povo, acertar aquilo, colocar as coisas melhores, acabar com certas falcatruas, mentiras. Ele, então, queria adoçar, limpar isso tudo. Isso criou um problema para ele. Agora, Valdo, certos mitos, então, sobre os quais, ou personalidades muito notórias, que a gente não consegue achar nada, ou quase nada, igual Clístenes, por exemplo, de Solon, que a gente quase não acha nada. Já pode ser uma indicação de alguma coisa nesse sentido, que é de uma apagada alguma coisa assim, intencional? Alguma coisa assim. Agora, a gente tem que olhar muito esse povo que é escondido, porque às vezes tem falcatrua no meio, né? A própria vida dele estava furada, então ele mesmo escondeu. Mas o caso do Clístenes, você disse que não, que ele era uma personalidade de alto nível. Uma personalidade. É igual às coisas do Apolônio de Tiana, coisa séria. O problema é que é difícil de ver isso. Agora, extrafisicamente, eles sabem disso, porque isso aí pegou na ficha de cada um, né? Agora, a favor. Quando a gente fala... A ficha é que é o elemento que você pode confiar. Agora, a energia é o outro, porque só da gente mencionar o nome, o padrão de energia muda. Então, isso pode ser uma grande Cada evocação. ratificação. Você faz a evocação.
A evocação, assim, a evocação muda o óleo pensante. Já muda tudo, nublou tudo aqui, ficou tudo frio. É um fato. Ficou muito... Agora, ó, foi baseado nesse processo de evocação que o povo começou a fazer prece. As orações foram baseadas nisso. Isso vem da época da antiguidade, dos índios, aquela coisa toda. Eles viam que alguma coisa mudava, eles não sabiam o quê. Foi aí, então, que começaram os taumatúrgicos, as grandes manifestações coletivas, aquele negócio todo foi nisso. Agora, eles enveredaram por caminhos que não prestam, né? Que não servem, né? Tudo errado. Isso aí que eu disse, criaram muita muleta com isso. O processo de prece, oração, é um problemão. O endeusamento. É um problema da liturgia religiosa, isso é terrível. Tudo na vida tem um ritual, né? Tem uma liturgia, é a cerimônia do processo. Mas a gente não pode deixar isso tomar conta do conteúdo da verdade ou dos fatos. E eles deixam, aquilo se enrolam, aí piora tudo. Tem toda a relação com o verbete. Pois é. Não, nas nossas coisas aqui, por exemplo, vocês olham que eu procuro ser o mais simples possível. O cara uma vez virou para mim e falou assim, mas como você é simples? Você só usa branco? Eu falei assim, que coisa mais simples do que isso? Eu não uso nenhuma outra cor na minha roupa. Isso é simples ou é complexo? Não, é simplíssimo. Branco. Tem uma dos approaches, das abordagens que faz ao branco, é como se fosse a inexistência de cor. É coisa mais simples do que isso? Agora, o cara está reclamando de mim. Por quê? Não, você não é simples, você só usa branco. Vê se vamos entender essa cabeça. Agora, o pior é que ó, a mesa é branca, esse porta-livro é branco, as páginas ali são em branco, o meu chapéu é branco amarelado, porque não tem outro mais branco. Mas é o jeito. Então, como é que nós ficamos? Outra coisa, o lenço de papel também é branco. É a vida. Agora, ó, quem mais nós temos que tem ainda alguns minutos aqui para nós falar. Professor, aqui. Voltando à sedialidade que o senhor estava falando agora há pouco, eu tenho uma dúvida que eu gostaria de ser esclarecida. Por exemplo, quando você percebe que tem várias consciências com você. Então, você exterioriza, e elas continuam ali. Então, isso aconteceu comigo e me deu a impressão de que talvez eu estivesse sendo isca. Eu peguei e deixei. Deixei e fazia ED quando me importunava. Se não estivesse importunando, eu deixava, simplesmente. E o que aconteceu? Me passou pela cabeça que caso elas não fossem, eu não estivesse sendo uma isca consciencial, que elas poderiam me machucar, poderiam ser elas mesmas que estivessem me colocando naquela cunha. Né? Mas me deu essa impressão. Como que a gente faz para ter uma certeza que a gente está sendo isca? Escutar não é consciência, nem se incomodar com isso não. Tem que incomodar com o amparador. O amparador é que te vai dar inspiração séria na situação. Agora, se você não conseguir captar a presença do amparador, vê a racionalidade do assunto. Primeira coisa, se as consciências são doentes, joga energia em cima delas que elas vão acabar caindo fora. Se você exteriorizar a energia num determinado nível, elas não vão se sentir bem em ficar perto de você. Essa que é a regra do processo da desassedialidade, do ser desperto. Todos eles fazem isso. É exteriorizar a energia. Se a sua energia é positiva num determinado nível, ele não vai sentir bem de ficar perto de você. Ele vai cair fora. Seja quem for, pode ser uma equipe inteira, não vai ficar ali. Você muda o óleo pensante. E se você estiver sendo usado para ser isca, para você ensinar para essa consciência? A isca é o seguinte, a gente quando é isca consciente, o amparador mesmo mostra para você a sua lucidez. Olha, você está sendo isca, vamos ajudar o fulano. Não existe esse negócio no escuro assim não. A isca consciente, ela é lúcida, ela mostra a lucidez para a gente. A condição da iscagem consciente dá a lucidez para a pessoa, ela sabe o que está se passando. Não é no escuro. No escuro é isca inconsciente. A escagem é inconsciente. Ainda não é o ideal. Entende? A gente clarear isso mais. O que mais vocês têm aí para Dulce? Não tem mais nada? Presta atenção. Dulce França.
Dulce, na página 17 tem um parágrafo utilidade. Naquela hora que você estava explicando sobre a história da historicidade, né, se é verdadeira, que pode não ser igual à para-história e tal, é nesse sentido que você colocou aqui o efeito da utilidade, da para-realidade? Você pode esclarecer mais um pouco para mim? Deixa eu ler aqui. Bom, perante a evoluciologia, o poder da verdade é o efeito da ultimidade das para-realidades do cosmos sobre consciência e consciexes capazes de captar, compreender e acapar verdades relativas de ponta. Essa questão da ultimidade, você sabe que tem um verbete, né? E seria aquele conceito da qualificação, assim, considerando a holofilosofia, né, do cosmos e a questão da qualificação holofilosófica dessas realidades, né? Então, essa colocação aqui, ela tem a ver com aquela condição que eu estava explicando ainda há pouco sobre a liberdade, né? Essa verdade que ela, vamos dizer assim, ela é infinita, ela perdura e ela tem essa qualidade, né, perante toda a holofilosofia do cosmos, ela vai estar se revelando em função da evolução de cada um, né, da consciência. Clareou, Rosa? Dulce, aqui atrás de novo, Álvares. Na quarta linha de baixo para cima da fatologia, e na terceira linha da parafatologia você coloca, na fatologia você coloca os julgamentos pós-mortem, e na parafatologia, terceira linha, você coloca o despertamento pós-dessomático. Você podia explicar melhor essa relação dessa questão da dessoma com o poder da verdade, não? Bom, no caso aqui dos julgamentos pós-mortem, eu estou me referindo especificamente aos julgamentos intrafísicos que ocorrem a partir de uma dessoma, por exemplo. Então, é toda uma condição diferente, né, de uma realidade, de uma verdade que vai estar se revelando para uma consciência, para a consciência num outro momento. Então, isso é uma condição que ocorre. Então, você tem vários exemplos. Está muito bem colocado. Um está na fatologia, o outro na parafatologia. Que aí é a visão das consciências sobre um fato que envolve uma consciência. Tá certo? Certo. Aí, na questão do despertamento pós-dessomático, é justamente o avesso disso, né? O despertamento da consciência, considerando a realidade, tomando ciência da realidade extrafísica dela. Então, assim, eles têm um diálogo, né? Essas duas colocações. Fica bem aqui a orientação para assistir Nosso Lar. Você tem a exemplificação clara desses dois exemplos aí que ela acabou de dar. Obrigado. O caso do André Luiz. Ela está falando para vocês verem o filme Nosso Lar. Não vê isso. Ele está aí na praça, está lá no... Tá certo. Por falar em filme, né, no filme do Chico Xavier também tem aquele caso, mostra aquele caso do julgamento, que tem o efeito da informação mediúnica dele no desenrolar de um processo, né? Um caso de julgamento pós-mortem. Quem mais? Quem é que está com o microfone aí? Como é que nós estamos? Verdade dominada. Eu não estou vendo aqui a Luimara. Já estava no horário dela, ela não apareceu. Quando eu encontrar com ela, eu vou perguntar, você está com medo do poder da verdade? O que houve que não apareceu? Esse é o horário dela. O que é? Tem tudo a ver com conscienciograma também, né? Tem. Não, é um processo da consciência. O processo é bem lá dentro. O poder da verdade aí não é fácil. Outra coisa, tudo é mental soma, né? Nós estamos trabalhando tendo o essencial, o principal, que é o mental soma. Temos que levar isso em consideração. Agora, ninguém fez uma avaliação dessa listagem das suas 20, aqui, ó, só falaram só as 20 condições, só falaram uma ou duas só, mais nada. E aqui tem coisa muito interessante.
A indefensabilidade da dogmática desmistificada pela autoexperimentação. A inventividade, a solucionática na proposição de verpons úteis. A irresistibilidade da tares dosada na expressão do possível. A refratariedade, as incoerências das pseudo-verdades. A retratabilidade, a recomposição dos equívocos pretéritos. A superabilidade das verpons mais inteligentes. Ah, tá. Bom, aqui é a irresistibilidade da tares dosada na expressão do possível. Tem a ver com aquela pergunta que o Eduardo tinha feito, né? Então, é essa condição de você ter a tares dosada realmente, né? Dentro da condição mais apropriada. Então, quando você acessa e tem essa competência maior para acessar e vivenciar as verdades mais prioritárias, ela promove essa irresistibilidade de você saber dosar a tares. Né? Uma coisa está ligada à outra, que é até aquela colocação que eu tinha feito antes. Se você não tem esse cabedal, essa competência, também eu acho que dificilmente você vai estar acessando aí maiores verdades, né? Verdades mais plenas, enfim, mais sérias. Tá certo? Quer falar, professor Valdo? Agora, não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a turma está sabendo fazer os verbetes, vocês já viram, né? Hoje nem o Álvares não fez nenhuma apreciação sobre a sua forma, não achou nada aí. Está danado, está criando problema agora para ele. Como é que faz? Ele até já foi embora, não está aí. Ele está lá, até caiu fora. Quer dizer, estão fazendo os verbetes muito certos, alto nível. A situação está precária. Queremos ver vocês falarem a respeito disso, como é que nós estamos, como é que fica. Tem que dar um jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, realmente os verbetes estão até melhor do que os meus, alguns deles. Então isso aí é um negócio sério, vocês têm que ficar de olho nisso. Agora, vocês estão melhorando demais os verbetes, vai criar problema para os próximos, porque eles vão ter que fazer no mesmo nível. De modo que eu aconselho todo mundo que está fazendo verbete a entregar o mais depressa possível. Porque quanto mais demorar, pior vai ficar. Porque a exigência vai ser maior, em matéria de qualidade, de aprofundamento, de ideia da situação. E outra coisa, vocês estão vendo que eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu sou apenas um poder moderador. Estou aqui de fora, urubu, observando o que acontece entre vocês. Vamos observar o que dá. Esse é o caminho. Eu espero que os próximos continuem desse jeito. Até agora já foram 3. Vocês viram que todo mundo aplaudiu. Você trabalhou bem na história. Agora, estou esperando os próximos, né? Quantos você já fez até agora? Mais um. Ele está crescendo, está na forma. É bolo que está crescendo. Gente, vamos esperar isso aí. Tem uma ataraxia. Então tá. Vamos aguardar isso. Pode falar. Dulce, por favor, na binomiologia, começa ali com o binômio verdade intrafísica, realidade multidimensional. Eu gostaria de saber se poderia ser o inverso, realidade intrafísica e verdade multidimensional. Pode, claro que pode. É que eu quis colocar a verdade intrafísica... A realidade multidimensional que ela colocou é mais adequada. Porque a verdade já está já é uma correspondência, já é uma interpretação. E a realidade é a realidade, nua e crua como ela é, independente do que você interpreta ou define sobre ela, entendeu? Eu acho que assim fica melhor. Mas é claro que tem a variável. Mas você entendeu por que eu coloquei assim? Mas do jeito que ela colocou, é mais adequado, é mais pertinente. Eu acho.
Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 137 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 51 votos presenciais e 18 votos online. Os recados de hoje: o Júlio e o Regrisson sobre a Semana da Reeducação, a Cadídia sobre o CP2 de Foz, o Ivo, Dia da Ação em Saúde Consciencial. Para que nós façamos contato em breve para a aquisição dos 8 primeiros volumes da Enciclopédia da Conscienciologia. Esses 8 primeiros volumes formarão um kit que o professor Valdo está levando para Uberaba, e nessa onda nós aí conversamos essa possibilidade de também os interessados terem acesso a essa primeira publicação. Será uma publicação histórica, até certo ponto uma publicação de colecionador, e também a última publicação antes da publicação de fato da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, as pessoas que estão assistindo a tertúlia fora de Foz do Iguaçu podem enviar o nome e o telefone por e-mail, que nós vamos inserir nessa lista. Nós já passamos de 80 pessoas interessadas, tá ok? Então, quem está vindo à tertúlia, a lista fica ali na frente, na entrada. Quem está fora da tertúlia, basta enviar o nome, o telefone, né, que nós faremos contato posteriormente. Obrigado. Só mais uma informação. Nós ainda não temos o preço, estamos levantando os custos dessa publicação. Assim que tivermos, vamos divulgar aqui na tertúlia. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A Repreendência convida a todos para a primeira semana de reeducação consciencial a ser realizada de 8 a 16 de outubro próximo. Nesse período teremos qualificação docente, curso pré-aula sobre os fatos e parafatos que influenciam, no caso, a aula do professor. A oficina, teremos uma oficina de plano de aula para montar, elaborar um plano de aula otimizado. Um curso de MBE, Mobilização Básica das Energias, como conduzir melhor as energias em sala de aula. E teremos o curso do professor Marcelo da Luz, curso Descrenciologia como processo de reaprendência. Além disso, durante esse período teremos também cerca de 20 palestras gratuitas, nos dias 11 e 12, 12 é feriado, 11 deve ser recesso, e o dia inteiro, e de segunda a sexta à noite. São eventos, no caso, 20 palestras gratuitas. Para mais informações, então, liguem para 3525-2652, ou então entre em contato com a Repreendência pelo e-mail contato@reaprendência, lembrando que é com t.org, tá ok? Obrigado. Só lembrando que esse folder está disponível aqui fora no tertuliário, e para os teletertulianos, essa mesma informação está disponível no site www.reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós convidamos a todos os tertulianos e teletertulianos para participarem do ECP2 de Foz do Iguaçu. Vai estar ocorrendo no período de 24 a 26 agora de setembro. O EPICOM vai ser o professor Alexander Stein. Maiores informações, vocês podem ligar no CAEC, no 3525-2652 ou no IPC 2102-1448. Obrigada. Pessoal, gostaríamos de lembrar a todos que dia 7 de setembro nós vamos ter aí o Dia de Ação em Saúde Consciencial no campus da OIC. Várias atividades com gratuidade, atendimentos médicos, palestras, consultorias financeiras, uma série de atividades, todas elas com gratuidade no campus da OIC, nesse feriado agora da Independência, no dia 7 de setembro. Começa às 8 horas, vai até o meio-dia, depois tem um intervalo do meio-dia até as 2h30, e 2h30 recomeça até as 18 horas lá no campus da OIC. Obrigado. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Dessomatologia realizará nos dias 5, 6 e 7 de novembro o seu segundo encontro internacional no discernimento. O evento será composto por apresentações de autopesquisa dos seus participantes,
por mesa de debate sobre diversos temas da dessomatologia. Contará com a participação da professora Malu Balona, consultora-geral do nosso colégio, do professor Mário Oliveira, do professor Nário Takemoto e de 2 professores mestres de enfermagem da UniOeste, professor Luciano de Andrade e professor Marcos Arcoverde, e demais pesquisadores da Conscienciologia. Esse evento é gratuito e será transmitido ao vivo através da internet. Brevemente, disponibilizaremos a programação do evento e contamos com a presença e apoio de todos. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Autodeterminologia, eleito com 22 votos, a especialidade Autovoliciologia, a autora Nilce Oliveira. Obrigado a todos, uma boa tarde.